Tensei Shitara Slime Data Ken. Volume 1. Capítulo 18. Fim do tumulto. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Agora, então. Claro, bater em um ministro é muito ruim. É claro. Irmão, o que você fez? Kaido. Então, disse isso Kaido, tendo trazido os soldados. Nunca perdendo um dia de serviço, sua ausência anterior foi surpreendente. Ele é tão diligente que, mesmo quando convidado para beber, recusou dizendo que tinha deveres a cumprir. Assim, para um incidente ocorrer enquanto ele estava em serviço, foi naturalmente surpreendente. Eles poderiam facilmente fugir, mas isso seria uma má escolha. HMPH. Apenas um leve castigo no idiota que ousou ser rude com meu benfeitor, Rimuru Dana, Kaijin. Ele respondeu enquanto apontava para o ministro Bester, que estava sendo cuidado por 4 soldados. Bester, por outro lado, estava tão chocado e surpreso que ele não conseguia nem ficar de pé. Sangue estava pingando de seu nariz, ele está olhando estupidamente para mim. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos imaginou ser socado. Assim, ele ficou tão surpreso que provavelmente nem sentiu a dor ainda. Oi. Apenas algum castigo leve. Se fazer um inimigo do ministro é muito ruim, Kaido. Kaido murmurou com um suspiro de mau presságio. De qualquer forma, vou ter que conter as pessoas presentes, Kaido. Ele disse isso e deu aos seus subordinados uma ordem. Mas, apenas audível para nós, ele acrescentou, não prejudicaremos vocês, então, por favor, venham em paz. Kaido. Ele murmurou. Claro, eu não tinha intenção de causar mais problemas. Assim, indo em direção a Mama-san, eu lhe entreguei 5 moedas de ouro. E, em resposta à sua surpresa, isso incluía a taxa de inconveniência. Eu voltarei. Rimuru. Tais foram as minhas saudações. Esta é uma boa loja, e eu ficarei muito chateado se não puder mais vir aqui. E assim, estávamos sendo escoltados pelos soldados, não estamos esquecendo alguma coisa? Certo. Nós esquecemos o Gobuta. Nós não trouxemos esse idiota para essa loja. De qualquer forma, essa ação tola parece ter feito o Kaijin ter uma punição no inferno Psichidai. Eu pensei que eles o pendurariam de cabeça para baixo ou algo assim, isso parece ruim. É por isso que eu envolvi o Gobuta com a teia pegajosa e o pendurei no teto. Espere. Isso é sem coração. Me leve lá também. Gobuta. E, embora ele tenha gritado frases parecidas em pesar, na esperança de que nós escutássemos. Mas para estas palavras, idiota. Suas ações têm suas próprias consequências. Se você não gosta, basta invocar o seu Lobos de Presa da Tempestade. Rimuru. Nós o deixamos lá com o que pensávamos ser uma tarefa impossível. De qualquer forma, os goblins, ou melhor, os hobgoblins, devem ficar bem, mesmo que não recebam comida ou água por uma semana. Embora se o confinamento continuar por mais tempo, teremos que sair e salvar o Gobuta. E tendo decidido isso, me esqueci dele por enquanto. Minha consciência perguntou, isso não é lamentável demais, mas ele é um cara robusto. Ele vai ficar bem. Então, nós 5 fomos trazidos para o Palácio Real. Mas eu posso ter exagerado um pouco, não fomos restringidos com muita força. Sentimos mais como se estivéssemos vindo voluntariamente. Bem, fomos coagidos a fazer isso. Como resultado, passamos 2 dias na prisão. Ou então eu gostaria de chamar assim, mas recebemos boa comida e o quarto foi mobilado de forma amigável.
Todos os 5 foram colocados no mesmo lugar, então ao invés de uma prisão, é apenas como uma grande sala. Seu tratamento para nós também foi relativamente agradável. Meu temperamento irritado colocou você nessa confusão, me perdoe. Kaijin. Kaijin se aproximou de mim para se desculpar. No entanto, ninguém que estava reunido aqui estava particularmente ocupado em primeiro lugar. Kaijin-san, estamos bem. Não se preocupe. Gar. Exatamente. Não se preocupe com isso, ao que aparece. Doud. Mild. Os 3 pareciam ter a mesma opinião. Deixando isso de lado, uma vez que estivermos livres, pretendemos ir junto com o Kaijin-san. Gar. Rimuru Dana, nossa presença seria um incômodo. Doud. Mild. O terceiro também parecia querer dizer alguma coisa, mas como claramente não tenho o poder de entender, fiquei feliz com o sentimento. Bem, acho que vou dizer de novo, vocês vão estar aos meus cuidados. No entanto, eu planejo trabalhar duro com vocês, então estejam preparados. Rimuru. Sim. Gar, Doud e Mild. E, bem, esse é o tipo de discussão que tivemos. O primeiro dia passou assim e, na segunda noite, sobre o ministro do gabinete, ele realmente parecia odiar o Kaijin-san, não é? Existe uma razão para isso. Rimuru. Eu indiferente perguntei. Mas ao ouvir isso, Kaijin fez uma careta e começou sua história. Então, aparentemente, Kaijin costumava ser um dos capitães dos Cavaleiros Reais. Ou seja, há 7 pelotões entre os Cavaleiros Reais, cada um com seu próprio capitão. Pelotão da Construção, Pelotão dos Comuns, Pelotão do Socorro de Emergência. Pelotão do Armamento Pesado, Pelotão do Ataque Mágico, Pelotão do Apoio Mágico. E, o mais importante, a Guarda Real Pessoal do Rei. Kaijin serviu como capitão do pelotão de construção. Seu ajudante na época não era outro senão o Bester. Esse cara é de uma família de um marquês, e eles dizem que ele comprou seu status com ouro. Assim, ele estava com ciúmes de mim, que sou um plebeu nascido de plebeus. Deve ter sido difícil, eu imagino. Receber ordens de um mero cidadão comum deve ter sido muito vergonhoso. Eu, pessoalmente, não tentei considerar os sentimentos dos meus subordinados. Eu apenas tentei desesperadamente agradar a Sua Majestade. E então, esse incidente ocorreu, Kaijin. Tendo introduzido isso, ele continuou a discutir esse incidente. Um incidente que resultou em Kaijin deixando o exército. Incidente da engrenagem de batalha mágica. Na época, o pelotão de construção não tinha novas invenções e foi avaliado como o pior entre os 7 pelotões. Em uma nação fundada no progresso tecnológico, o pelotão da construção deve estar florescendo, afirmou o grupo do Bester. Por enquanto, devemos continuar com cuidado as nossas pesquisas, afirmou o grupo do Kaijin. Os argumentos alimentaram mais a rivalidade, e os debates nunca produziam nenhum resultado. Ao mesmo tempo, eles tinham um projeto em conjunto com os elfos da engrenagem de batalha mágica. Devemos ter sucesso com esse projeto e estabelecer nosso nome para sempre. Foi o que o Bester pensou. Como resultado de sua ação independente e precipitada, o núcleo de feitiçaria demoníaca saiu de controle e o projeto parou indefinidamente. Se eles tivessem cuidadosamente reunido o grupo mais talentoso, o projeto da engrenagem de batalha mágica não teria encontrado tal fim. Em conclusão, Kaijin assumiu a culpa e deixou o exército. Quanto ao Bester, ele estava tão desesperado para empurrar seu fracasso em cima do Kaijin, que ele forjou registros militares e plantou outras provas falsas. Em suma, Bester é um vilão estereotipado. E em certo sentido, ele é fácil de entender. Então, para resumir,
Kaijin estava esperando o tempo que o Paraíso precisaria dele e imediatamente pularia na oportunidade de voltar, sem perceber que isso prejudicaria. Esse tipo de história? Mas, na verdade, a pena de morte não seria melhor para os bastardos covardes como o Bester? Bem, talvez a pena de morte seja ir longe demais. Bem, em qualquer caso, com a minha partida, talvez até ele possa finalmente relaxar, Kaijin. Essas palavras terminaram sua história. Depois de ouvir sobre o incidente, os três irmãos também parecem ter começado a odiar o ministro. Bem, tal história fez até eu odiá-lo. No entanto, ele atingiu um nobre. Seria estranho ele sair sem problemas. E em resposta às minhas preocupações, deve estar bem, provavelmente. Embora aposentado, minha posição como capitão me rendeu o posto de baronete. Se fosse um plebeu batendo em um nobre, provavelmente não conseguiria evitar a pena de morte. Kaijin. Dito isto, ele riu alto. Eu não conseguia rir de tudo, embora. Se o pior acontecer, nós fugiremos. Quanto à pessoa completamente não relacionada a mim, vou fingir ser um slime normal até que as coisas se acalmem. Então eu silenciosamente pensei. E o dia do julgamento veio. Nós fomos conduzidos em frente ao rei. O rei herói dos anões. Embora na frente dele, você não podia sentir aquela aura avassaladora. O atual rei, Gazelle Dvargo. De olhos fechados, ele se senta profundamente no trono. Parecendo um anão típico, ele tem uma constituição robusta. Sua armadura escondia sua energia excessiva. Embora ele possa ser facilmente distinguido por sua pele mais escura e pelos cabelos negros, penteados para trás. Ele é forte. Já faz um tempo desde que meus instintos duramente gritaram em alarme. Para ambos os lados, os cavaleiros estão atentos. Embora eu sinta que esses dois são fortes também, eles parecem maçantes em comparação ao rei. Esse cara é apenas como um monstro. Eu tinha planejado fugir, se necessário, mas com isso. Sua mera presença forçou minha mente distraída a ficar focada. Esta foi provavelmente a primeira vez que senti perigo neste mundo. Havia um homem ajoelhado diante do rei como se confirmasse alguma coisa. Tendo recebido a permissão do rei, ele se levantou e, ó, julgamento começará agora. Silenciem suas vozes. Promotor, ele nos informou sobre o começo do julgamento. Levando uma hora, as histórias de ambos os lados foram apresentadas. As partes em questão, nós mesmos, não tinham permissão para falar. Os únicos que poderiam falar livremente são nobres classe conde e acima. O restante deve aguardar a permissão explícita do rei. Se eu tivesse que falar, o que eu diria? Fale fora da vez e sua culpa será confirmada. Além disso, também será incluído um especial gratuito, insulto ao rei. Mesmo que as acusações contra você sejam falsas, as regras permanecem as mesmas. Nenhuma escolha a não ser deixar tudo para o seu representante. Aquele representante, nestes últimos 2 dias, mostrou seu rosto muitas vezes. Se eu tivesse que dizer, ele é como nosso advogado. Eu me pergunto se ele é bom? Esse tipo de preocupação tende a se provar com muita frequência. Assim, desta forma, o bêbado e relaxado Besterdono, enquanto fazia o seu caminho em outra loja, foi agredido. Tal ação não deve ser perdoada facilmente. Advogado, essa é a verdade. Promotor, ai. Eu, mais do que ouvindo Kaijin dono, investiguei com os donos das lojas. Todas as minhas declarações anteriores são, de fato, completamente verdadeiras. Advogado. Hã? O que ele disse? Alguém que pensamos ser nosso aliado inesperadamente nos traiu? Isso não é ruim? Quando olho para o rosto do Kaijin, primeiro ele ficou vermelho,
mas empalideceu lentamente. Bem, isso é de se esperar. Quero dizer, ele não pode nem reclamar. Ah, e a propósito, o representante não pode mentir. Se suas mentiras forem reveladas, ele recebe a pena de morte. Então, sem algumas circunstâncias extremas, mentir é impensável. Assim, o sistema que proíbe aqueles de menor nascimento, neste caso, o acusado, de falar na frente do rei, está sendo abusado da pior maneira. Sua Majestade! Você já ouviu o suficiente? Por favor, conceda uma dura punição a eles. Bester, auto de citação, Bester propõe assim ao rei. Além disso, enquanto olha para nós, ele mostra um sorriso triunfante. Aquele bastardo, eu deveria ter espancado ele. O rei, com os olhos fechados, recusa-se a mover um músculo. Vendo isso, aqueles por perto anunciam sua decisão. Silêncio! Vamos agora anunciar o veredicto. Assaltante, Kaijin. Você será condenado a 20 anos de trabalho forçado nas minas. O restante dos cúmplices. Vocês serão condenados a 10 anos de trabalho forçado nas minas. Isso, conclui tudo, promotor, espere, Gazelle, uma voz profunda e pesada ressoou pelo corredor. O rei abriu os olhos e olhou para o Kaijin. Já faz um tempo, Kaijin. Você está em boa saúde? Gazelle. Ai. Mais importante, estou feliz em ver que Sua Majestade em boa saúde. Kaijin, assim respondeu Kaijin. Parece que responder às perguntas do rei é permitido. É o suficiente. Aqueles com você são a verdadeira questão. Você tem intenção de retornar ao serviço? Gazelle, o corredor imediatamente se encheu de barulho. O rosto do Bester ficou azul. O representante que nos traiu ficou mortalmente pálido. Receio, Vossa Majestade, que eu já tenha um novo mestre. Esse compromisso tornou-se o tesouro deste que vos fala. Este tesouro, mesmo que seja a ordem de Sua Majestade, eu nunca vou me separar. Kaijin, palavras raivosas ressoaram em retorno. A guarda real dirigiu sua intenção de matar para o Kaijin. Mesmo assim, Kaijin enfrentou o rei sem uma pitada de medo, mas sim com grande apreço. Vendo isso, o rei fechou os olhos novamente. É assim então, Gazelle, tendo assim murmurado, ele ordenou ao seu atendente que chamasse o silêncio novamente. E eu vou declarar o veredito. Gravem em seus corações. Kaijin e companhia, eu os deporto do reino. Não lhes será permitido permanecer aqui nem mais uma única noite. Isso é tudo. Agora, saiam da minha vista, Gazelle. O rei abriu bem os olhos e assim proclamou. Esse é o ar de um rei. Intimidante o suficiente para fazer meu corpo tremer. Mas mesmo assim, o rei parecia muito solitário para mim. E assim, com a conclusão do julgamento, voltamos à loja do Kaijin. Saímos apenas para uma pequena bebida, mas se tornou um incidente. Agora, precisamos embalar rapidamente as coisas e partir. E falando em sair. Gobuta está bem? Bem, apenas 3 dias se passaram. Com alguma preocupação em meu coração, abrimos a sala de punição e... Ah! Você voltou. Foi divertido? Da próxima vez, por favor, me leve junto. Gobuta, acordando em cima do sofá, Gobuta disse essas palavras. Que diabos! Como ele se libertou da teia pegajosa? Se eu olhar de perto, o que eu pensei ser um travesseiro é um lobo da tempestade. Mesmo? Ele realmente o invocou. Oi, Gobuta-kun. Você conseguiu convocar o lobo? Rimuru, sim. Eu consegui. Por favor, venha, e então eu chamei, e ele veio.
Gobuta, ele faz parecer muito fácil. Nenhum Hobgoblin tinha conseguido invocá-los até agora. Talvez, a privação de nutrientes despertou alguma habilidade latente? Não, de jeito nenhum. Isso é impossível para o Gobuta. Deve ter sido apenas sorte. E foi aí que notei os anões petrificados que finalmente perceberam o lobo. O que vocês estão fazendo? Não vão se preparar? Eu perguntei aos anões. Oi, espere um segundo. Por que há um lobo de presas negro aqui? Kaijin, está certo. Há um monstro classe B bloqueando nossa fuga. Gar, eles parecem estar em pânico. Essa foi uma reação cômica. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. Ele não é diferente do seu cão normal. Eu mantenho eles em casa. Rimuru, eu pretendia que essas palavras os acalmassem, mas ficaram impressionados em vez disso. Como não temos tempo, não pude desperdiçar nada para explicação. Então, enquanto os anões estavam se trocando para equipamento de viagem, eu fui atrás do resto. Permanecendo no prédio, comecei a absorver todo o resto. Nem perto da capacidade total. Mas decidi me abster de absorver todo o edifício, pois isso provavelmente me faria ser preso novamente. Assim, terminamos os preparativos para nossa jornada e, assim, fomos em direção ao ponto de encontro. Nação Armada Dvargon. Nós estaremos envolvidos com eles muitas vezes a partir de agora. Mas para nós que estávamos fugindo deste lugar, esse era tipo de coisa que nem poderíamos imaginar. Aquele lugar estava envolto em silêncio. A tal ponto que você não acreditaria que estivesse barulhento desde que os 5 criminosos foram expulsos deste salão, nem uma única pessoa se moveu. Como se quebrando o silêncio, agora, Bester. Há algo que você gostaria de dizer? Gazelle, Co. Com todo respeito, Sua Majestade. Isso é um mal-entendido. Deve haver algum engano. Bester, tal era o apelo desagradável do ministro Bester, que parecia querer agarrar o rei. Em contraste, o rei não demonstrou emoção e permaneceu estoico. Um mal-entendido, hein? Isso teria sido perder um ministro fiel. Gazelle, ó que o senhor está dizendo. Eu não consigo entender como o senhor acredita que aquele homem que jurou sua lealdade à sua majestade, Bester. Você está enganado. O caso com o Kaijin tinha sido perdido há muito tempo. O ministro fiel que eu perdi, não é outro senão você, Gazelle, uma voz calma não revelando emoção. Enquanto Bester gritou em resposta. Eu devo inventar uma desculpa, ele pensou freneticamente. Mas ele não conseguiu formar um pensamento coerente. O que o rei acabou de dizer? Aquele que ele perdeu foi eu? O que significa? Bester queria pensar em algo. Mas nenhum pensamento se formou. Vou perguntar de novo. Bester. Você tem alguma coisa a dizer? Gazelle, assustador. Sua cabeça estava cheia de medo. Eu tenho que responder à pergunta dele. Ele pensou, mas nenhuma palavra saía. Com todo o respeito, Bester, chega, eu esperava mais de você. Eu sempre esperei. Até mesmo para você se livrar do incidente das engrenagens de batalha mágica. Mas mesmo agora, olhe. Gazelle, o rei disse, apontando para 2 itens. Algum tempo antes, um atendente havia trazido o item. Bester olhou para eles com olhos vazios. Algo que ele nunca tinha visto antes, uma esfera líquida envolta em pano. E uma única espada longa. Você sabe o que é isso? Gazelle, quando ele foi perguntado, ele cuidadosamente observou. A esfera ele não havia reconhecido, mas a espada era a que Kaijin sempre carregava.
Pense. Atendente, no lugar do rei, o atendente havia explicado. A mente do besteira exigia muito mais horas para entender o que aconteceu. Não é uma pílula de reavivamento, mas uma pílula de restauração feita de grama e pocute. Isso é de restauração completa. Com a tecnologia dos anões, o melhor que conseguiram é uma pureza de 98%. E 98% nunca teria o efeito de um medicamento de alto grau. Mas isso estava em 99%. O rosto do besteira se iluminou de surpresa. Ele queria conhecer o método de extração. Mas o que deveria ter surpreendido mais era a espada longa. O minério demoníaco usado nas lâminas já tinha começado a se adaptar ao usuário, assim foi relatado. Mas isso é impossível, normalmente leva 10 anos para que isso aconteça. Besteira, em estado de choque, foi cercado por tais pensamentos. Se isso for verdade, era o pensamento que dominou sua mente. Aquele que produziu esses itens foi o slime. Graças aos seus esforços, não temos mais uma conexão com esse slime. Você tem algo a dizer por se defender? Gazelle, Besteira sabia muito bem a profundidade da raiva do rei. Não havia mais nada que ele pudesse dizer. Nada, não tenho nada a dizer, Vossa Majestade. Besteira, lágrimas brotaram dentro dele. Eu fui abandonado pelo rei, ele finalmente entendeu. Ele só queria ser útil ao rei. E ser reconhecido. Aquilo era dele, e ainda assim. Desde quando ele errou? Foi quando ele ficou com ciúmes do Kaijin? Ou foi bem antes disso? Isso ele não sabia. Tudo o que ele sabia é que ele traiu as expectativas do rei. Essa é a única verdade. É assim mesmo. Então, Besteira, você está proibido de entrar no corte. Nunca se mostre diante de mim a partir de agora. No entanto, eu vou deixar algumas palavras de despedida. Você me serviu bem. Gazelle, ao ouvir as palavras do rei, Besteira respondeu com uma profunda reverência. E assim saiu do salão. Para pagar o ato tolo que ele havia cometido. Ao mesmo tempo que o Besteira saiu, os guardas contiveram seu cúmplice, o representante traidor. Que ele viu pelo canto dos olhos. Espiões! Vigiem o slime! Nunca deixe que ele saia de sua visão. Nunca! Gazelle, o rei levantou a voz para dar essa ordem. Aquele rei geralmente quieto, para levantar a voz. Todos ficaram tensos com a gravidade da ordem. Mesmo ao custo de nossas vidas. Espiões, os espiões, tendo respondido assim, desapareceram. O rei ponderou assim. O que é esse monstro? Ele é uma criatura única. Deixá-lo solto no mundo. Provavelmente vai acabar com a nossa paz. Ele é uma criatura única. Deixá-lo solto no mundo. Provavelmente vai acabar com a nossa paz.